Fala galerinha do terceiro ano, tudo bem? Boa noite, Fabiana aqui, professor de vocês, de língua portuguesa, literatura e redação. Então, preparei um vídeo aqui rapidinho, eu vou colocar diversas questões, vou tentar colocar, né, para vocês, e creio que eu conseguirei colocar para vocês alguns exercícios de figura de linguagem, matéria trabalhada em sala de aula. Antes de eu entrar em modernismo, eu resolvi voltar com vocês em figuras de linguagem. Então, assim, só que eu não passei nenhuma atividade, não passei nenhum exercício. Então, pretendo colocar na plataforma de exercício para que vocês façam enquanto estiverem de quarentena, enquanto nós não voltamos aí para a sala de aula, beleza? Então, assim, com o intuito de... Venho gravar este vídeo com o intuito realmente de explicar tudo de novo a vocês. Este é um conteúdo que eu consigo gravar. Ainda não consegui um quadro aqui, eu não tenho mais um escritório, minha filha nasceu, então eu coloquei lá no quarto onde era meu escritório. O apartamento aqui são só 2 quartos. Eu improvisei um escritório aqui no quarto, né, no meu quarto da minha esposa. Então, assim, é daqui que eu estou gravando as videoaulas para vocês. Então, não tem muito quadro, né? Creio que daqui a um tempo conseguirei me mudar para um apartamento maior, em que eu tenha um quarto somente para escritório, né? Ouviu um amém aí? Amém. Então, olha só. Fiquei de falar com vocês, então, um pouquinho de figuras de linguagem. Retomar, na verdade, o que eu disse em sala de aula, certo? Então, assim, tentar explicar as que mais aparecem. Vocês vão ter os exercícios. Depois, qualquer dúvida, vocês podem falar comigo. Não sei se a plataforma tem esse fundamento lá, para que vocês venham tirar dúvidas comigo, certo? Mas o mais importante é que vocês não fiquem parados em casa, beleza? Então, olha só. De cara, né, a figura de linguagem mais usada por nós é a metáfora, né, que eu falei com vocês, que é a comparação implícita, é a comparação entre duas palavras, né, são figuras de palavras, não é à toa o nome, né? Por quê? Porque eu comparo, é a relação de comparação entre duas palavras, havendo sempre entre elas relação de sentido. Na verdade, ao comparar essas palavras, né, eu vou tirar o elemento comparativo, né? Na verdade, a metáfora é a comparação implícita, também chamado de símile, né? A comparação é quando eu comparo duas palavras, né? Também havendo entre elas relação de sentido, né? Mas eu vou colocar na frase o elemento comparativo, como, tal qual, beleza? A metáfora é a comparação sem o elemento, é a comparação implícita de duas palavras, havendo entre elas, certo? Sempre uma relação de sentido, beleza? Então, metáfora, né? Citei várias frases para vocês em sala de aula, só para retomar, né? Quando o grande Fernando Pessoa disse lá, né, isso, meu pensamento é um rio subterrâneo. Não foi à toa que ele comparou o seu pensamento com o rio subterrâneo. Né? O pensamento dele é tão inatingível, né? É tão profundo quanto o rio subterrâneo. Beleza? Quando eu falo, né, que o seu relacionamento é uma trincheira de guerra, né? Isso quer dizer o quê? Que é uma batalha constante o seu relacionamento. Não é legal, né? Você não está num bom relacionamento, né? É um relacionamento conflituoso o tempo todo. Então, assim, a metáfora é sempre a relação de comparação entre duas palavras, havendo sempre entre elas uma relação de sentido. Beleza? Não tem como errar. Show de bola? Então, assim, né? Eu não posso demorar muito, porque eu tenho muitas figuras de linguagem para tratar com vocês. Beleza? Então, assim, comparação, né? Símile, comparação ou símile é a mesma coisa que metáfora. Qual é a diferença, professor? Que é metáfora, eu vou tirar o elemento comparativo, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, na música do nosso grande Samuel Rosa, né? Quando ele fala assim, ó, te ver e não te querer, é como mergulhar no rio e não se molhar. É como não morrer de frio no gelo pular. Então aqui eu tenho a comparação, né? Eu tenho a símile, né? Ele está comparando ver e não te querer, é como mergulhar no rio e não se molhar, é como não morrer de frio no gelo polar. Então assim eu tenho claramente aí expresso uma comparação, uma símile, né? E a metáfora nada mais é do que a comparação sem o elemento explícito na frase. A metáfora é a comparação implícita, beleza? E a metáfora traz muitas coisas com ela, né? Isso traz diversas figuras de linguagem também de palavras. Eu vou ter a catacrese, né? O que é catacrese? É a metáfora que, dado o seu uso contínuo, cristaliza-se na boca da galera, dos falantes. Não é isso? Ó. Eu vou comparar, vou pegar um empréstimo linguístico, não tem como chamar aquela coisa ali, eu faço uma comparação com o que já existe, e essa metáfora, essa comparação que eu fiz, ela cristaliza-se dado o uso contínuo na boca de nós falantes, beleza? Então, assim, quando eu comparo a nossa perna, né, que é o que nos segura, nos mantém, com a perna da cadeira, aquele negócio que sustenta a cadeira, né, isso é uma catacrese. Quando eu falo que é a maçã do rosto, certo? Dente de alho, não é isso? Asa da xícara. Quando eu faço essas comparações,
né? E essas comparações, elas cristalizam-se na boca de nós falantes, eu tenho catacrese. Tem diversos tipos de catacrese. Quando eu falo que eu chegamos ao pé da montanha, né? O pé, início do nosso corpo, e o pé, início da montanha. Chegamos agora à cabeça da montanha, que é o final da montanha, né? Cabeça final do nosso corpo, tranquilo? Então, assim, a catacrese nada mais é do que a metáfora que se cristaliza na boca da galera, tranquilo? Por exemplo, um exemplo nítido, né, desse empréstimo linguístico, dessa catacrese. Nós não tínhamos como falar, né, isso, ó, certo? Entrar no metrô, no avião, pegamos o empréstimo de embarcar. Embarcar vem de barco, tranquilo? Radical até o C, né, isso, ó, entra um prefixo, sufixo ao mesmo tempo, para formar uma palavra nova, né? Isso é um verbo, embarcar, né? Palavra formada a partir do processo de, né, derivação, certo? Para síntese ou parasintética, tranquilo? Então embarcar vem de barco, só por não ter como chamar, né? Isso, nós pegamos esse empréstimo. Então embarcar no metrô, embarcar no avião, embarcar no ônibus, certo? Mas embarcar, se nós pensarmos na palavra, serviria só para barco, não é isso? Mas pegamos esse empréstimo linguístico e usamos isso para tudo, certo? Virou, na verdade, uma catacrese. Tranquilo? Então, catacrese é um empréstimo linguístico mesmo. Nós comparamos uma coisa com a outra, né, e pegamos esse empréstimo linguístico, e dado o seu uso contínuo, aquilo ali pega na boca da galera. Então, manga da camisa, certo? Nariz do avião, céu da boca, né, que é o céu da boca, o final do nosso, em cima lá da nossa boca, tranquilo? Dente de alho, tem diversos tipos de catacrese. Batata da perna, comparamos aqui nessa parte aqui da perna aqui com a batata, né, e atribuímos esse valor, este nome, e dado o seu uso contínuo, isso cristalizou-se na boca da galera. Então tem diversos tipos, né, de catacrese. Beleza, meus amores? Metonímia. A metonímia consiste em nós compararmos, né, consiste em substituirmos. Se metáfora, a comparação e a catacrese tem a ver com, né, tem a ver todas elas com comparar duas palavras, e tem que haver entre elas uma relação de sentido, a metonímia é a figura que consiste em substituir. Por isso, muitas vezes, a metonímia ela pode ser usada num texto objetivo, numa redação, né, por exemplo, do Enem, uma redação de concurso, uma redação dissertativa argumentativa. Por quê, professor? Porque a metonímia pode ser usada para substituir uma coisa por outra. Então, assim, dentro de uma redação, né, de uma redação objetiva, é importante que não cometemos repetições, não repetimos, né, muito na redação, certo? Então, assim, para não repetirmos muito dentro daquele texto, nós usamos diversos recursos, e um deles pode ser a metonímia, tranquilo? Então, a metonímia é o quê? Consiste em nós substituirmos um elemento pelo outro, havendo entre eles uma relação de sentido também. Então, tem diversos tipos também de metonímia. O que mais cai para nós em vestibular, o que mais cai para nós em provas, é quando eu substituo a parte por um todo ou um todo pela parte. Então, quando eu falo que a cidade vai às ruas cobrar os seus direitos, né? A cidade é o todo pela parte, são as pessoas que vão às ruas, mas é muito comum trocarmos, né? A cidade vai às ruas, a cidade é o quê? Substitui as pessoas, então é a parte pelo um todo, tranquilo? Ou um todo pela parte. Quando eu falo assim, quer ver, ó, que o bonde passou cheio de pernas, ou se eu falo assim, olha, os rostos, né, sentados ao chão, mostra para nós a miséria lastimável naquele local. Então os rostos, né, o que tem? A parte pelo um todo. Os rostos, né, estão no lugar de quem? Das pessoas. Então, assim, é muito comum, e as que mais aparecem em prova são esses tipos de metonímia, certo? Mas tem diversas outras metonímias. É muito comum, de repente, trocarmos o símbolo pela coisa simbolizada, né? Eu falo assim, a balança sempre penderá para o lado mais forte, para o lado mais rico, né? A balança é o quê? É o símbolo da justiça, então é o símbolo pela coisa simbolizada, né? O autor pela obra. Eu amo ler Machado de Assis, você não lê o autor, você lê suas obras, mas é muito comum fazermos essa substituição, beleza? Os microfones, né, invadiram um campo enlouquecidos, né? Microfones, né, substitui quem? Os repórteres de campo. Então é muito comum trocarmos sempre, né? Essa substituição, né, recebe o nome de metonímia. Tranquilo, amor? Tem diversos tipos. As que mais caem em prova são essas que eu coloquei lá. A parte por um todo ou um todo pela parte. Tranquilo? A população, né, isso substitui as pessoas, a cidade. Então é muito comum os rostos, né? A parte por um todo. O bonde passou cheio de pernas, as pernas a parte, né, por um todo representa as pessoas, beleza? Então é muito comum cair mais esses tipos de metonímia, né, em vestibulares, em concursos, em provas aí fora, beleza? Então aí, ó, uma figura também é muito importante
que eu posso usar, né, dentro de uma redação é a perífrase, né? A perífrase é quando nós chamamos, né, trocamos o lugar pelo seu apelido, né, como ele é conhecido. Então, assim, é muito comum, ao invés de falarmos Rio de Janeiro, usarmos Cidade Maravilhosa, porque é assim que ela é conhecida, né? Foi assim que ela foi caracterizada por nós. Então, Rio de Janeiro, Cidade Maravilhosa. Eu estou usando uma perífrase, certo? É muito comum, né, que eu chame, né, que eu faça essa comparação, né, isso, ó, e use, né, para falar de Arraial do Cabo, né, a nossa